Bom, pessoal, então dando sequência na nossa atividade, a gente tem a questão número 2, e ela diz assim: de quantos modos podemos arrumar em fila 5 livros diferentes de matemática, 3 livros diferentes de estatística, 2 livros diferentes de física, de maneira que livros de uma mesma matéria devem permanecer juntos, certo? Então, pessoal, eu vou dividir esse problema em 3 momentos. Vou definir a pergunta, os dados e a resolução. E vai ter a resolução do problema, ok? Bom, então vamos lá. Primeiramente, o que a gente vai trabalhar é com as informações desse meu problema. Então vamos determinar aqui qual que é a quantidade do número de conteúdos. Bom, a gente está trabalhando com livros de matemática, livros de estatística e livros de física. Portanto, a gente tem 3 conteúdos nesse meu problema, certo? 3 conteúdos. Qual que é a quantidade do número, qual que é a quantidade de livros de matemática? A gente tem 5 livros distintos de matemática. Qual que é a quantidade de livros de estatística? A gente tem 3 livros distintos de estatística. E a quantidade de livros de física são 2 livros distintos de física. Então vocês vão notar o seguinte, pessoal, que se os livros do mesmo conteúdo eles devem permanecer juntos, então a gente tem que levar em consideração 4 situações. E eu vou mostrar elas para vocês agora. Bom, pessoal, então vejam que nesse meu problema a gente tem 4 conjuntos. Que conjuntos são esses? É o conjunto formado pelos conteúdos, o conjunto formado pelos livros de matemática, o conjunto formado pelos livros de estatística e o conjunto formado pelos livros de física. Bom, pessoal, então veja o seguinte, que olhando aqui para os conteúdos, como os livros eles devem permanecer juntos, uma forma de você reorganizar esses 10 livros em fila é justamente alterando a ordem dos conteúdos, certo? Então vamos considerar aqui, por exemplo, considerando os livros de matemática na primeira parte da minha fileira, os de estatística na segunda e os de física na terceira. Se eu alterar os de física com os de estatística, eu já vou ter alterado a forma com que eu estou reorganizando, arrumando esses 10 livros em fileira, certo? Bom, então uma das situações que eu tenho que levar em consideração é como eu vou reorganizar essas 3 matérias. Ou seja, eu quero determinar então a quantidade de formas que eu tenho de reorganizar essas 3 matérias. Bom, qual que é a minha outra situação, pessoal? Bom, eu quero determinar a quantidade de formas que eu tenho de reorganizar, de organizar os livros de matemática. Da mesma forma que eu quero determinar a quantidade de formas que eu tenho de organizar os livros de estatística e a quantidade de formas que eu tenho de organizar os livros de física. Porque lembrando aqui, ó, os livros de matemática eles têm que ficar juntos, os livros de estatística eles têm que ficar juntos e os livros de física têm que ficar juntos. Quando a gente separar eles em conteúdos, certo? Quando a gente organizar em conteúdos, a gente tem que considerar cada uma dessas quantidades aqui, ó, em seu respectivo conjunto, ok? Bom, então vamos lá. Eu quero determinar então a quantidade de possibilidades que eu tenho de organizar os 3 conteúdos. Então, pessoal, como eu estou trabalhando assim, notem bem como eu falei, eu quero determinar a quantidade de formas que eu tenho de organizar esses 3 conteúdos, ou seja, colocando eles em primeiro, em segundo, em terceiro, certo? Bom, mas veja que sempre quando eu estiver trabalhando com a palavra organizar, quer dizer que a gente está trabalhando, que a gente quer determinar o número de formas como a gente pode permutar essas 3 matérias, certo? Porque o que a gente quer fazer é dispor essas 3 matérias em 3 posições. Como o, os conteúdos eles são distintos entre si, e como é justamente a gente quer ordenar esses conteúdos, quer dizer que a gente está trabalhando com permutações, certo? Então, para a gente determinar a quantidade de formas que a gente tem de organizar a quantidade de conteúdos, basta fazer a permutação dessa quantidade, certo? Que a gente já até sabe qual que é. Bom, qual que é a quantidade então de formas de a gente organizar os livros de matemática? Bom, se a gente está trabalhando com organização de livros, pessoal, quer dizer que a gente está trabalhando também com permutação.
Porque a gente quer dispor esses 5 livros que são distintos de matemática em 5 posições. Bom, então veja que a quantidade de livros é igual ao número de posições, que os 5 livros eles são distintos entre si, e que a ordem, como você quer reorganizar, a ordem importa para formar uma nova forma de arrumar esses 5 livros. Então quer dizer que a gente está trabalhando com permutação. Então o que a gente quer fazer é, para determinar a quantidade de formas que a gente tem de organizar os 5 livros de matemática, a gente tem que fazer permutação dessa quantidade. Mesmo raciocínio para determinar a quantidade de formas que a gente tem de reorganizar os 3 livros de estatística. Bom, como eu disse para vocês, pessoal, como a gente está querendo organizar, a gente está trabalhando com permutação. Para a gente determinar essa quantidade, a gente vai ter que fazer a permutação do número de livros de estatística. Da mesma forma, com os livros de física. Se a gente quer determinar a quantidade de formas que a gente tem de reorganizar os livros de física, a gente tem que fazer a permutação dessa quantidade aqui. Então vejam que isso, pessoal, responder essa questão é justamente determinar o produto dessas 4 quantidades. Porque vejam que essa situação aqui, ó, elas devem acontecer ao mesmo tempo. Isso acontece e isso, e isso, e isso. E como eu disse para vocês em algum dos vídeos anteriores, quando a gente está trabalhando que várias situações elas têm que acontecer ao mesmo tempo, a gente tem que associar a palavra e à multiplicação na matemática, certo? Então, se isso acontece, e isso, e isso, e isso, para a gente determinar então a quantidade total de interação dessas possibilidades com as dessa, com as dessa e com as dessa, a gente tem que utilizar o princípio multiplicativo e, portanto, a gente tem que fazer o produto dessas 4 quantidades aqui. Então, determinar esse meu problema é justamente responder o produto dessas 4 quantidades aqui. Então, é essa daqui, é isso daqui que o problema está me perguntando, certo? A gente pode denotar por isso. Bom, mas a gente sabe a fórmula de permutação. A gente sabe que se P de n é n fatorial, o que a gente vai ter? A gente vai ter que P de C vai ser C fatorial, P de M vai ser M fatorial, P de E vai ser E fatorial e P de F vai ser F fatorial. Só que a gente já sabe quem que é C, quem que é M, quem que é E, quem que é F, que eu já disse aqui para vocês, certo? Nos dados. Bom, se eu tenho P de C, eu tenho P de 3. E 3 fatorial é o produto dos 3 primeiros números naturais, certo? Bom, fazendo esse produto a gente encontra que P de 3 é 6. Ou seja, eu tenho 6 formas de reorganizar, de ordenar, de organizar esses 3 conteúdos, certo? Que é o conteúdo de matemática, física e estatística. Bom, então vamos determinar então a quantidade de formas de organizar os livros de matemática, que é P de M. Bom, mas P de M, se M vale 5, eu tenho P de 5, e P de 5 é 5 fatorial. Bom, mas o que é 5 fatorial? É o produto dos 5 primeiros números fatoriais. Perdão, é o produto dos 5 primeiros números naturais. Perdão, gente. Fazendo esse produto aqui, a gente tem o quê? A gente tem que existem 120 formas de reorganizar esses 5 livros de matemática, certo? Bom, e a gente quer determinar a quantidade de formas que a gente tem de reorganizar esses livros de estatística. Bom, se a gente tem que a quantidade de livros de estatística são 3, então a gente tem permutação de 3 elementos. E permutação de 3 elementos é 3 fatorial, certo? Então a gente tem o produto dos 3 primeiros números naturais, porque justamente pela definição de fatorial, é o produto dos 3 primeiros números naturais, e os 3 primeiros números naturais são esses 3 aqui. Bom, fazendo esse produto, a gente tem que quantidade de permutações de 3 elementos são 6. A gente consegue fazer 6 permutações com 3 elementos, ok? Bom, e a gente quer agora determinar a quantidade de possibilidades que a gente tem de organizar esses 2 livros de física, certo? Então a gente tem permutações de 2 elementos. Permutação de 2 elementos é 2 fatorial, certo? 2 fatorial é o produto dos 2 primeiros números naturais, então, portanto, permutação de 2 elementos são 2 permutações. Okay? A gente consegue 2 permutações no total. Então veja o que é o meu problema. É justamente fazer o produto de todas essas 4 quantidades aqui,
certo? E é isso que a gente quer determinar. Bom, então para cada um desses valores aqui eu vou substituir pelo respectivo que eu encontrei. P de C é 6, P de M é 120, P de E é 6 e P de F é 20. Perdão, é 2. Então vamos lá. Fazendo esse produto a gente obtém que existem 8.640 modos diferentes de arrumar esses 10 livros em fila, respeitando que os livros de uma mesma matéria eles devem permanecer juntos, certo? Bom, pessoal, então eu vou finalizar o vídeo aqui e a gente continua o exercício número 3 no próximo vídeo. Um abraço, fui!